suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nós sofremos na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Amém? Levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar, ó Pai, e te bendizer pela oportunidade de nós estarmos reunidos aqui em Tua presença. Pai Todo-Poderoso, eu quero pedir a revelação da Tua palavra. Eu quero pedir entendimento da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Guia-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é Pai das Misericórdias. Esse contexto de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 11, o apóstolo Paulo começa o relato de tudo que ele havia passado. Eu quero trazer dois exemplos para vocês das coisas que podem acontecer. O primeiro é de Paulo. Em Atos, no capítulo 28, a partir do versículo 1, nós vamos para esse exemplo prático. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. O que tinha acontecido aqui? O navio em que o apóstolo Paulo estava como prisioneiro e outros prisioneiros, ele afundou, ele se quebrou todo. E eles foram nadando até a esta praia, até a esta ilha chamada Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar e a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele, e ele o curou.
Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Veja, o apóstolo Paulo aqui, ele tem uma víbora agarrada nas suas mãos, e ele sacode esta víbora, esta cobra, ali no fogo, e aquela víbora vai embora. Meus irmãos, as pessoas ao redor imaginavam o seguinte: esse homem vai morrer. Esse homem escapou do mar, não morreu afogado, mas ele vai morrer agora. E eles pensavam que Paulo era um homicida, um assassino. Eles fizeram um mau juízo de Paulo por causa daquela mordida da víbora. Veja bem, o que aconteceu com o apóstolo Paulo foi, à vista daquelas pessoas, algum mal que ele tivesse feito e que voltou para ele. Nós sabemos, irmãos, que existem muitas pessoas que elas acreditam em várias coisas diferentes daquilo que está escrito na palavra. Existem pessoas que mudaram de religião, mas a sua mente não mudou, o seu pensamento não mudou. Ainda existem pessoas que acreditam que, por exemplo, se ela passar embaixo de uma escada, pode trazer algum tipo de transtorno. Há pessoas que, se tiver uma escada, elas dão a volta e vão. E tantas outras superstições que existem no nosso mundo e que as pessoas têm na sua mente, porque um dia ouviram na sua infância, um dia ouviram na sua juventude e guardaram aquilo para elas. Agora preste atenção, a crença daquele povo da ilha de Malta não influenciou na vida do apóstolo Paulo, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Muitas vezes as pessoas vão pensar, por causa da mordida da víbora, por causa de um problema, por causa de uma doença, por causa de algo que não está dando certo no momento, que aquilo vai ser para a destruição do cristão, vai ser para a destruição do servo de Deus, vai ser para a destruição da serva de Deus. Porém, nós não devemos prestar atenção no que as pessoas estão falando, mas no que a palavra de Deus está falando. Veja que tribulação o apóstolo Paulo passou. Além de ser mordido pela víbora, ele ainda ficou ouvindo aquelas pessoas falando: olha, daqui a pouquinho ele vai cair, daqui a pouquinho ele vai morrer, daqui a pouquinho ele vai começar a inchar, daqui a pouquinho, olha, fica de olho nele, daqui a pouco ele morre. E foi passando o tempo e ele continuou vivo, e foi passando o tempo e ele continuou vivo. E aí o que a Bíblia diz? As pessoas mudaram de ideia. Porque aquilo que aconteceu com ele, eles já começaram a falar assim: olha, ele não vai morrer, realmente ele vai continuar vivo, porque já era para o veneno ter tido efeito no corpo dele, mas não teve. E aquelas pessoas tiveram que mudar de ideia. Então entenda uma coisa: não importa qual é a crença das pessoas ao nosso redor, não importa no que as pessoas acreditam ao nosso redor, quando o poder de Deus se manifestar, elas vão ter que mudar de ideia, entendeu? Porque a tribulação de Paulo, o problema que Paulo passou, não o destruiu, mas muito pelo contrário, o fortaleceu diante das pessoas ao seu redor. Se você entender dessa maneira que aquilo que está acontecendo com você não tem poder de te destruir, porque maior é o Espírito de Deus na sua vida, você vai seguir a sua caminhada, você vai seguir em frente, você vai avançar e você vai esperar Deus responder, você vai esperar Deus operar como o apóstolo esperou. Tanto é que ele começou a orar pelos enfermos daquela ilha, e os enfermos foram curados pelo poder que há no nome de Jesus. Então a tribulação, o naufrágio, a víbora, tudo isso não serviu para a destruição de Paulo, mas serviu para que as pessoas ao redor conhecessem o poder de Jesus. Serviu para que as pessoas daquela ilha
conhecessem a palavra de Deus, conhecessem a obra de Deus. E eu fico impressionado porque a nossa capital aqui, Vitória, onde nós estamos, é uma ilha. O bairro onde nós estamos aqui é Ilha de Santa Maria. Ou seja, tudo que aconteceu com o apóstolo Paulo pode acontecer conosco, independente da crença das pessoas ao nosso redor. No final, o poder de Deus prevalecerá. Nós só temos que continuar caminhando. Nós só temos que continuar avançando. Nós não podemos desistir da nossa fé, desistir daquilo que o Senhor propôs para nós. Eu quero também falar com vocês de um segundo exemplo. Preste atenção. A Bíblia fala de uma cidade chamada Naim. E a Bíblia chama a mulher que recebeu o milagre da viúva de Naim. E a viúva de Naim, ela tinha um esposo e um filho único. Este marido faleceu e ela tinha um filho único, e aquele filho único também faleceu. A história daquela mulher era de dor e sofrimento, de dificuldade. A história daquela mulher era uma história que tinha terminado ali, porque somente um milagre, somente o impossível poderia mudar o quadro da vida dela. E é isso que nós temos que entender, que para Deus não há impossível. Assim como haviam pessoas achando que o apóstolo Paulo ia morrer, naquele velório do filho da viúva de Naim, do filho único, as pessoas ao redor foram para consolar aquela mulher, para chorar com aquela mulher, para estar prestando solidariedade àquela mulher. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele chegou à entrada da cidade e deu de cara com aquela multidão que vinha e ia para o sepultamento daquele jovem, daquele rapaz. Mas o Senhor Jesus, ele teve uma atitude inusitada. O Senhor Jesus, ele tocou naquele jovem que estava morto, enrolado naqueles panos. A Bíblia diz que ele tocou o esquife, ele tocou aquele lugar onde ele estava sendo carregado. E a Bíblia diz que a vida, o poder de Deus voltou para aquele jovem e ele foi devolvido com vida para sua mãe. Ou seja, o impossível aconteceu na vida daquela mulher. Se você crê em Deus, se você confia em Deus, confia que o Senhor operará o impossível. Então, a viúva de Naim é um exemplo de superar a tribulação com a presença de Jesus. O apóstolo Paulo é um exemplo de superar a tribulação pelo nome de Jesus, pelo poder de Deus. Agora, nós vamos para o nosso texto principal. Porque muitas pessoas, elas acabam não entendendo isso. Por isso que eu dei 2 exemplos bíblicos. O próximo exemplo vai ser o seu testemunho, vai ser o meu testemunho. Vocês entendem? Porque aquilo que está escrito na palavra de Deus edifica a nossa fé, nos fortalece na fé, para que nós venhamos a continuar acreditando em Deus, confiando que o Senhor vai operar. O nosso texto principal de 2 Coríntios 1, do 3 em diante, começa assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Não esqueça isso. O nosso Pai é o Pai das misericórdias e de toda consolação. O nosso Pai é o Deus de toda consolação. O que é misericórdia? Misericórdia é você se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo. Misericórdia é você se colocar no lugar daquela pessoa que está vivendo um momento difícil. O que o apóstolo está falando? Este Pai Todo-Poderoso, ele se coloca no meu e no seu lugar, tendo misericórdia da dor, do sofrimento, da dificuldade, e ele nos traz a consolação. E quando ele vai discorrendo aqui no texto,
ele dá o exemplo da própria vida dele, o apóstolo fala, que ele passou um grande problema na Ásia, que nós aqui não vamos falar de todos os problemas que ele passou, falando só de um. Ele diz, olha, eu passei um problema muito grave, muito difícil. Aquela viúva também passou um problema muito grave, muito difícil. Aí quando você olha para você, que está passando um momento grave e difícil, uma tribulação, uma dificuldade, o que vem na mente do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para que fosse escrito para nós? Assim como você passa pela tribulação, você também vai passar pela consolação. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo está falando, vocês que passam por aflições, aflição é um sofrimento passageiro. Aflição é aquele momento que o seu coração acelera, que você sente um frio na barriga, que você tem medo, mas o que a palavra de Deus está falando? A consolação virá logo a seguir. Então, se você passa pela aflição, se você passa pela tribulação como ser humano, significa que o Senhor está preparando a consolação. É o que o apóstolo está dizendo. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que sobreveio sobre nós da Ásia. Foi o que o apóstolo disse. Ele falou, gente, eu passei por isso. Então, meus irmãos, não tem como nós passarmos por este mundo sem vivermos problemas. Não tem como nós passarmos por este mundo sem passarmos por dificuldades. As crianças, elas não têm dificuldades porque os adultos procuram resolver o problema das crianças. Mas todo adulto tem problema. E todos os dias nós temos tribulações. E todos os dias nós temos dificuldades. E todos os dias nós recebemos notícias que nós temos que agir sobre aquele problema, que nós temos que tomar providências, que nós temos que tomar decisões, que nós temos que saber o que nós vamos fazer. Mas entenda, na aflição e na tribulação, é uma preparação para a consolação que virá do Senhor. É isso que tem que estar na nossa mente. Nós não podemos nos prender no problema. Nós não podemos nos prender na dificuldade. Entenda, o Senhor te colocou nesse mundo para vencer na vida. Na vida ser um vencedor. É isso que o Senhor quer. Porque o seu testemunho é no dia a dia. O seu testemunho é no seu local de trabalho. O seu testemunho é aqui na igreja. O seu testemunho é no transporte público. O seu testemunho é na fila de uma lotérica. O seu testemunho é em qualquer lugar onde você estiver. Entenda isso. E isso é algo que é visto por quem está lá fora. Assim como aconteceu com as pessoas que foram consolar a viúva e com as pessoas que achavam que Paulo ia morrer. E aquilo que Deus faz na nossa vida serve de luz para o mundo, serve de sal para a terra. Por isso que nós não podemos desanimar na nossa caminhada. Mas já em vós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. O apóstolo está dando esse testemunho. A minha sentença era essa sentença. Porque quando ele passou todos esses problemas aqui, e muitos outros que nós não vamos falar hoje, ele disse, eu creio num Deus que ressuscita os mortos. Deus ressuscita os mortos. Deus pode fazer coisas impossíveis e extraordinárias. O que é que eu devo fazer? Continuar crendo. Ele falou, a sentença era de morte, sim. As pessoas falaram, chegou até vocês essa notícia? Sim. A notícia se espalhou, mas ele está falando aqui, eu creio em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará.
Porque ele não creu num Deus lá do passado que livrou ele de muitos momentos de morte, mas ele disse assim: ele livrará. Ele livrou no passado e ele livrará no futuro, e ele está livrando agora. Então o que nós temos que fazer? Manter a nossa crença, manter a nossa fé, manter a nossa confiança em Deus, ajudando-nos também vós com orações por nós, porque aquela igreja orava pelo apóstolo Paulo, e nós fazemos isso aqui na igreja também. Nós oramos uns pelos outros, nós abençoamos uns aos outros, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Como vocês viram, as pessoas abençoaram Paulo, ajudaram Paulo, cuidaram de Paulo, mas ele está dizendo aqui, são as orações que vocês estão fazendo, e Deus tem levantado pessoas, e Deus tem consolado, e Deus tem abençoado. Tribulações vamos passar sim, aflições vamos passar sim, mas creia, o Senhor está nos consolando, o Senhor está levantando pessoas. Você faz parte de uma igreja, você faz parte do povo de Deus, você faz parte do corpo de Cristo, você está inserido em algo maior. Então o que é que nós fazemos? Nós vivemos a nossa fé. Irmãos, a nossa fé, esse púlpito da igreja, que muitas pessoas classificam como santo e não deixa determinadas pessoas subirem. Tem lugares, por exemplo, que eu já vi que criança não pode subir, e tantas outras coisas que nós já vimos nesse mundo. Entenda uma coisa, irmão, isso aqui é uma plataforma que temos de modelo de igrejas, mas quando o verdadeiro púlpito, ele anda embaixo de você. Está aqui, ó, quando você sobe, mas está aí quando você desce. Quando você desce pela rampa, o púlpito está embaixo de você. Pensa sempre isso. Desceu pelas escadas, então cada degrau que você desce é o púlpito que você está descendo. Quando você caminha pela calçada, o púlpito está embaixo dos seus pés, porque você representa o Senhor em qualquer lugar onde você for. Você está com Deus, você está na presença do Senhor. Então nós não temos, irmãos, que mirar a nossa vida e voltar a nossa vida para um lugar específico, mas temos que entender que o apóstolo naufragou, o Senhor andou até Naim. Olha, tantas coisas que acontecem, um movimento, sabe? A vida está se movimentando, as coisas estão se movimentando, e as nossas leves e momentâneas tribulações, as dificuldades, elas vêm para revelar a glória de Deus, para revelar o poder de Deus, e assim tem sido conosco. O Senhor nos livrou e nos livrará. O Senhor nos consolará. O Senhor nos entregará aquilo que Ele reservou para nós, e ninguém pode impedir o agir e o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Nós estamos firmes na obra do Senhor. Guarde isso, a obra é do Senhor. As tribulações, as dificuldades, as aflições e também as consolações são do Senhor para nós, para que nós possamos refletir a glória de Deus. Entenda, o Senhor está com você em todos os momentos da sua vida. Nunca você vai passar pela dor sozinho, nunca você vai passar pela aflição sozinha. Deus sempre estará contigo, e é nesta fé que nós devemos caminhar, é nesta fé que nós devemos avançar, porque o Senhor se agrada de ver a gente vencendo as tribulações, vencendo as aflições, recebendo o seu consolo no final da jornada. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus.